de Samuel. Bem entendemos que Samuel, ele foi um menino gerado por oração. Foi um menino que nascera debaixo de um milagre, que pelo qual ela era estéril nos seus dias de vida. E por sua esterilidade, ela sofria muito. Que tinha na sua casa também Penina, que ambas eram mulher de Eucana, que naqueles dias lhes era permitido. E ainda que Eucana lhe dava mais benefício para no dia do sacrifício, que era anualmente, estava no ministério ali, juntamente com Fini e Finéias, os seus filhos. Então Eucana amava mais a Ana, e lhe dava mais benefícios para o sacrifício, para ela oferecer ao Senhor. Mas imaginem, irmãos, que como toda mulher, ela tem em si o sentimento de constituir uma família. E acredito que não foi diferente na vida de Ana. Aquela mulher aprendeu a amar dentro do seu lar. Por quê? Porque ainda que Penina humilhava Ana, ainda que desprezava, ainda que rejeitava, os filhos de Penina não tinham nada a ver com a briga de ambos. Então acredito que Ana se esforçava até mesmo para cuidar dos filhos de Penina no seu dia a dia. Mas as suas orações eram contínuas diante do Senhor, até que ela fez um voto com o Senhor teu Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho, um varão, eu depositarei, eu entregarei ele ao sacrifício na casa do Senhor. E o Senhor ouviu a oração de Ana, que por sua vez veio nascer Samuel. Que esse menino, ele teve um tríplice ministério, se tornando juiz, sacerdote e profeta, que ele deu continuidade ao ministério de Eli, que por sua vez Deus o rejeitou ele e toda a sua casa. E entendemos que esse mesmo menino foi aquele que, na sua velhice, o povo com votos unânimes fez um conselho para rejeitar o seu ministério, porque os seus filhos não davam bom testemunho. E chegaram para ele dizendo: Samuel, nós temos observado da maneira que as nações vizinhas são governadas, e são governadas por governos humanos, e não queremos mais esse negócio que somente o Senhor fala com Deus, e temos que seguir tudo que esse Deus te fala por intermédio da sua boca. O Senhor já está morrendo, já está velho, não sabemos quem vai nos governar. Então queremos agora sair desse reino aí dos conselhos de Deus teocrático e entrar no reino da monarquia, um reino humano, um governo humano. Samuel ouvia aquelas palavras do povo hebreu ali que se encontrava com ele, se entristeceu ao ponto de entrar na casa do Senhor e falar com Deus. E Deus falou com ele: Samuel, meu filho, o povo não tem te rejeitado a ti, mas o povo tem rejeitado a mim. E faça conforme eles estão querendo. Dê para eles um rei, mas fala as condições: que os filhos deles vão ser escravos, que vão ter que trabalhar, pagar duplos impostos, as suas filhas vão ter que trabalhar na terra, eles vão ser subjugados. Essa liberdade que eles têm comigo, eles não vão ter mais, já que ele quer um governo humano, então dê para ele. Então ali Deus escolhera um homem cujo nome era Saul. Saul, um playboyzinho na história, que foi escolhido por Deus, que tinha um porte físico legal, boa aparência. Então foi esse que foi colocado diante do povo, ali ungido por Samuel. E Samuel lhe passa os conselhos, a maneira que ele deveria governar o povo do Senhor. E a princípio, ali o governo de Saul, ele foi até mesmo de conquista, de realizações e de vitória. Ele teve muitos êxitos ali nos dias que ele estava governando. Saul reinou aproximadamente quase 40 anos em Israel, mas houve um tempo que ele deixou com que a soberba crescesse no seu coração, ao tal ponto que ele achava que poderia tomar suas próprias atitudes, andar nas suas próprias razões. E Samuel falou com ele para que pudesse esperar, para que pudesse oferecer o sacrifício,
E ali o povo inimigo, o filisteu, já estava avançado, aplacando para a guerra. E Deus, pela misericórdia, ainda deu a vitória pelas mãos de Saul, que teve a vitória, que por sua vez trouxe os despojos, trouxe alguns gados, uns boi. Ali no povo que ele havia vencido, e trouxe o rei também das nações vizinhas, que eles tiveram a vitória. E ali Samuel vindo de viagem, vendo tudo aquilo, o povo se alegrando, o povo festejando. E agora entra ali no aposento de Saul, na sua sala do trono, e pergunta para ele o que havia acontecido. E Samuel diz para ele: você obedeceu o Senhor? Obedeci tudo. Mas que barulho é esse que eu ouço? O despojo que você trouxe, Deus não mandou você matar tudo? Não, eu só trouxe os gados e o rei nas minhas mãos. Cadê o rei? E agora Samuel pega o rei mediante todo o povo, e ali mata aquele rei a espada, destrói todos os despojos. E ali anuncia para Saul que dali em diante o reino de Saul havia sido rasgado, porque ele desobedeceu a voz do Senhor, o seu Deus. E agora Saul começa ainda a reinar, mas reina sem a presença do Senhor, sem a direção de Deus. E entendemos que Deus escolhe alguém segundo o seu coração, sua escolha. Davi foi segundo o coração de Deus, porque Deus escolheu a ele desta maneira. E ali este mesmo foi ali instruído por Jonatas, filho até mesmo de Saul, na sua guarnição. Depois que Davi arrancou a cabeça de Golias, ele percebeu que esse iria governar ali a nação de Israel, porque as pessoas tinham canção. Saul matou 10.000, mas Davi matou milhares, e aquilo estava perturbando a mente de Davi, porque a cada dia, ali até mesmo Abner, um dos seus chefes de guarnição, ali falava que o povo estava sendo estimado por Davi, porque Davi entrava e saía com conquista, com vitórias, com realização. Então ali Saul sentiu seu trono ameaçado com medo, e começou a perseguir Davi de tal forma que várias vezes, tentativa de homicídio, ele tentou matar Davi, tirar Davi da sua reta de circulação. Por quê? Porque o seu trono, o seu reino estava sendo ameaçado. Até que um dia Davi pensou consigo: vai chegar uma hora que Saul vai me matar. Então ele se refugia ali para a cidade filisteia, para uma localidade a qual estava reinando o rei Aquis, para a localidade chamada Ziclag. E ali ele ficou. Saul, sabendo disso, parou de perseguir Davi e Saul, porque ele entendia que Davi entregou as guardas. Davi agora entregou os pontos, como se dissesse: eu me entreguei, eu não vou mais lutar. E Davi agora se vai, irmãos, para a localidade inimiga Ziclag, aonde era Lingate, aonde ele tinha destruído Golias. Ele veste a camisa dos filisteus e ali fica ali. E o mais interessante é que Davi começa a lutar agora para o rei de Aquis. Tem muitas vitórias, e ele não deixa que as informações pudessem vazar, para que o povo de Israel não soubesse o que Davi estava fazendo em Ziclag, para que eles não soubessem. Davi agora é um filisteu. E em 1 ano e 3 meses Davi vestiu a roupa dos filisteus. E 1 ano e 3 meses, irmãos, ele não tocou harpa. E 1 ano e 3 meses Davi não dobrou o seu joelho para falar com seu Senhor. Posso dizer que 1 ano e 3 meses Davi se encontrava desviado da presença do Senhor. Até que agora o conselho, o rei de Aquis, juntamente ali com seu chefe, conversa. Eles planejam atacar o povo de Israel, que ainda se encontrava no reinado de Saul. Chega até Davi, e Davi, ele até mesmo diz que iria com eles para guerrear contra o seu próprio povo, saindo de Ziclag para atacar agora Israel, que estava no governo de Saul. Quem sabe ele poderia até mesmo pensar: é agora que Deus vai entregar o reinado nas minhas mãos, porque eu vou lutar, vou conquistar juntamente com o rei Aquis, e eu vou governar. O propósito de Deus vai acontecer na minha vida.
vida. Mas ali o chefe que se encontrava de Aquis, ali teve uma conversa séria com o rei, dizendo: Davi pode até mesmo se voltar contra nós, se unir com o seu povo e ali nos matar na peleja. Então o rei de Aquis viu, falou com Davi: Davi, eu sei que você é honesto, desde quando você tem entrado, estado conosco, você tem sido bondoso, você tem sido amigo, você tem sido sincero, mas há um questionamento acerca da sua vinda aqui. As pessoas que estão do meu lado estão dizendo que você irá nos trair e você vai lutar contra nós. Então eu te peço, Davi, para que você não venha lutar conosco. Davi diz: tudo bem. Deus deu um grande livramento para Davi, não derrubou o sangue dos seus próprios irmãos ali na espada, na guerra, que os filisteus agora estavam ali guerreando contra o povo de Deus. E a Bíblia relata que o povo filisteu prevaleceu contra ali o povo do Senhor, porque Saul já não tinha mais o Espírito Santo de Deus. Agora a luta se aplaca, os filisteus em cavalos, em cavaleiro, ali passando, arrancando cabeça ali do povo de Israel, o povo forte do Senhor, que agora está caindo diante de um povo que adorava Dagon, adorava Baal, outros tipos de deuses. Ali eles estão prevalecendo sobre o povo de Deus. E ali de repente um dos seus filhos, Saul, avista ali o seu filho Jonatas sendo morto à espada. Ele não acredita no que vê, então ele vê que Deus não estava mais com ele. Então ele chama o seu pajem de guarda, o seu escudeiro, e pede para que pudesse matar ele. Ele falou: longe de mim, meu Senhor, eu sujar as minhas mãos com teu sangue. Então ali, irmãos, na espada das pessoas dos filisteus existia a esfinge dos seus deuses Dagon, como também na espada do povo de Israel. Então era muita humilhação ali para Davi ser morto pela espada dos inimigos. Era como se dissesse que o Deus vizinho venceu o Deus de Israel. Então ele pega a sua espada, se lança contra ela, que tinha a esfinge do Deus de Israel, como se dissesse: o Deus do inimigo não me venceu. Por quê? Porque na minha desobediência, o único que pode me vencer é o próprio Deus. Aleluia! Contra o ungido do Senhor, ninguém luta. O líder erra, o líder faz, o líder acontece, não toca, porque quem toca nele somente é Deus. Aleluia! E a Bíblia relata que Jonatas tinha um filho cujo nome era Mefibosete. Mefibosete tinha uma ama, uma mulher que cuidava dele, porque até então ele iria ser um príncipe que iria suceder o reinado do seu avô, que era Saul. Mas, mediante aquela situação, os cavaleiros cavalgando, aquela mulher estava ali com Mefibosete nas mãos. Mefibosete nesses dias tinha apenas 5 anos de idade. Eu falei quantos anos? 5 anos de idade, meus irmãos. Ela deixou o menino cair das suas mãos, correndo no desespero. E nessa caída, uma carruagem de cavaleiro, porque a carruagem naqueles dias, servia também como ataque de guerra. Os cavalos passavam por cima, a roda passava por cima, matava. Então servia como ataque de guerra. E as rodas do cavaleiro, que as rodas eram de pau, passou por cima das pernas de Mefibosete e quebrou-lhes os ossos. Por isso que foi o motivo de ele ficar aleijado de ambos os seus pés, porque a carruagem passou por cima dos seus pés. Imagina o grito que aquele menino teve. Mas Mefibosete, até então o seu nome a princípio não era Mefibosete, a princípio era Meribaal. Meribaal é Deus contente. E por fim mudaram, porque Meribaal é o nome de um deus pagão dos cananeus. E foi colocado o seu nome de Esbozete, que Esbozete é envergonhado. Então mais para frente se tornara Mefibosete, que é exterminador de vergonha. Louvado seja Deus. Então o tema que eu quero dar nessa mensagem, nesta noite, é os traumas da vida de Mefibosete. Diga a pessoa que está do seu lado: Deus te cura de todos os traumas nesta noite. Deus te cura de todos os traumas nesta noite. Aleluia. Irmãos,
A mente de uma criança, ela se forma de 5 a 7 anos, diz os conselhos da psicologia, que a criança vive na fase da formação do seu psicológico. Então imagina, agora esse menino com 5 anos de idade, ali gritando, mesmo assim a sua alma não lhe abandonou, pegou ele nas mãos e levou para a localidade que era chamado Lodebar, que se encontrava ali um homem que tinha muita estima por Saul, cujo nome era Maquir, que ali ele foi cuidado naquela localidade. Então entendemos que o primeiro trauma de Mefibosete foi o trauma físico. Por quê? Porque ele, como príncipe, ele entendia que as suas pernas agora, ali totalmente quebrada, ele não tinha como defender o seu reinado. Ele não tinha como ali gladiar, treinar a espada, para que pudesse defender o seu reino. Então ele se tornou, em questão de poucos minutos, uma pessoa totalmente inutilizada, se tornou uma pessoa incapacitada por causa daquela situação que veio acontecer sobre a sua vida. Imagine, irmãos, uma pessoa que nasce para ser príncipe, de repente no meio do caminho a sua trajetória foi mudada por causa de uma situação que ele não pediu para acontecer, mas aconteceu, e de repente aquilo que era para ser na vida dele começa a dar errado. Há pessoas muitas das vezes assim, que ele começa bem, mas no meio do caminho a sua história é mudada. Parece que aquilo que é para dar certo dá errado, mas nem sempre é assim. Há uma esperança. Há situação que parece que começou certo e dá errado, mas ainda que deu errado, eu profetizo nesta noite que Deus vai pegar isso e fazer que as coisas andem certas para a glória do seu nome. Aleluia. As suas pernas foram quebradas. Quantas pessoas hoje em dia, trauma físico, porque foi atingido a sua vida física. Quantas pessoas nos dias de hoje, que até mesmo ganha dinheiro, até mesmo com a sua vida física, com a sua imagem, com o seu rosto. Pessoas que fazem tudo para manter o seu corpo escultural. Pessoas que muitas das vezes sofrem acidente e por consequência disso acabou para ela. Por quê? Porque foi atingido a parte que ela ganhava dinheiro. De repente a sua beleza facial, de repente o seu corpo físico, a sua perna. E quantas pessoas, sabendo disso, entram no trauma físico, entendendo que ela não pode mais ganhar dinheiro, mediante esse tipo de situação, ela tira até mesmo a própria vida. Por quê? Porque ela vê o seu mundo agora sem chão, ela se vê agora sem solução, sem expectativa. Por quê? Porque ela colocou o seu Deus como o seu visual, como aquilo que ela possuía, e aquilo foi tocado, foi lhe tirado. Então foi lhe tirado tudo, ao ponto de ela não viver mais. Ela prefere mais a morte do que a vida. E Mefibosete agora entendia que ele estava inútil, não valia mais de nada, está em Lodebar agora, um lugar sem pastor, um lugar onde havia muitos leprosos, os excluídos da sociedade se encontravam naquela localidade. Um lugar que até para produzir era difícil, é difícil chuva, é difícil tudo. Ele se encontrava naquela localidade. De repente vem umas pessoas que viveram ainda, que não foi morto nas mãos dos filisteus, e chega até ele, traz uma notícia bombástica. Que notícia é esta? Chega até Mefibosete e diz: o teu pai e o teu avô morreram à espada. Meu Deus. Imagina, irmãos e minhas irmãs, uma pessoa que estava agora ainda sendo curado dos traumas físicos, e isso foi questão de horas, ter a notícia que o seu pai e seu avô havia morrido. Segundo ponto, ele entra: trauma familiar. Meu Deus. Meu Deus. Uma das coisas que eu e você não está preparado é para a morte. Ainda mais aquelas pessoas
pessoas que amamos, aquelas pessoas que desejamos tão bem, que temos um afeto muito grande, um carinho, um carisma. Isso aconteceu dentro da minha casa. Ninguém esperava. O meu pai, que era a coluna da casa, trabalhava ali com tanto afinco, dedicação. De repente a nossa vida foi mudada. Por quê? Porque ele veio a morrer atropelado até mesmo. Ninguém estava preparado para isso. Foi uma notícia tão difícil para conosco, que minha mãe ficou dias em depressão, a minha irmã ficou dias até mesmo sem fazer uma alimentação. Por quê? Porque o seu psicológico com aquele trauma foi como um soco na sua mente, que ela ficou neutralizada. Porque o que é trauma? Trauma, segundo a psicologia, é algo que acontece na sua vida, que interfere, que deixa você paralisado, estagnado. Então você fica preso na sua mente, engessado, que você não consegue sair dali para nada. Você perde a expectativa, você perde a esperança, você você deixa de sonhar. E assim viveu minha família muito tempo, com a perca ali do meu pai. O que fez com que eles voltassem ao seu estado de crença, de credibilidade, voltar a viver, foi depositar a sua fé em Deus, porque em Deus a restauração de todos os traumas. Aleluia. Agora Mefibosete, irmãos, estava no seu trauma familiar, porque o seu pai, porque ali o seu avô veio a morrer. Um menino que só tinha ali histórias do passado, que poderia chegar nas pessoas e dizer: eu era um príncipe ali de Israel. Você era príncipe, tudo bem, e agora o seu estado atual? Agora você não passa de um farrapilho, agora você não passa de um aleijado, agora você está num lugar conosco, onde é excluído pela sociedade, onde há leprosos. A sua vida agora é aqui. Então Mefibosete viveu numa vida de vergonha, envergonhado. Uma vida, ele vestiu ali a veste do tipo: para mim, a minha vida agora vai ser desse jeito. Ainda que ali em Lodebar, ele ainda constituiu família, mas ele acreditava que a sua história nunca mais iria até mesmo mudar. Então Mefibosete, mediante esse trauma familiar, ele entra no quê? Ele entra no seu estado, no trauma emocional. Por quê? Porque agora Deus faz com que Davi viesse a lembrar da promessa que ele havia feito o presbítero Laércio com Jonatas. Quando Jonatas estava vivo: se a sua família estiver viva, eu vou cuidar. Se a sua estiver também, eu vou cuidar. Então Deus faz com que Davi lembra, ali na casa de Jonatas, chama Ziba: existe alguém da casa de Saul que esteja vivo, para que eu possa usar de benevolência? Então Ziba abre a sua boca, lhe passando a informação, dizendo que havia um lá em Lodebar, lugar sem pastor, um homem que era aleijado de ambos os pés. O interessante é que Davi não gostava desse tipo de pessoa, porque uma pessoa que era aleijado não poderia nem adentrar no templo, não poderia adorar o Senhor. Era uma pessoa que era maldita, era uma pessoa que estava debaixo de maldição, era uma pessoa que não tinha o favor de Deus. Mas foi essa mesma pessoa que Davi mandou chamar. É quando Davi manda chamar a carruagem, louvado seja Deus, vai ali até a casa onde se encontrava Mefibosete, que vivia no trauma social. Por quê? Porque ele era excluído devido à sua situação que ele vivenciava. Era um homem que era rejeitado. A pior coisa que existe, irmãos, na vida do ser humano é a rejeição. Quem sabe você, todo esse tempo de vivenciar, você até mesmo pode se identificar com algum tipo desses tipos de trauma social. Muitas das vezes no seu serviço, muitas das vezes você se sente rejeitado pelas pessoas, se sente excluída, e o excluimento muitas das vezes faz com que a pessoa ela se torna rejeitada. Eu vejo as pessoas que muitas das vezes tentam sair do vício de uma droga, ou da criminalidade, ou da bebida. Uma das
coisas que as pessoas visualizam coloca até tempo, decreta que essa pessoa vai se esforçar. Quando a pessoa vai para a casa de recuperação, eu quero ver quando ela sair, ela vai voltar para as drogas. Quando a pessoa sai do presídio, as pessoas vão dar 3 meses para nós ver se ele não vai voltar para o crime. Então a pessoa sofre um trauma social, ela é excluída, ela é rejeitada, ela não é aceita. Então muitas pessoas, devido à não aceitação, ela se revolta, e pela sua revolta ela faz o que faz, ela mata, ela rouba, ela destrói. Por quê? Porque ela quer não, para chamar atenção, porque é uma pessoa que precisa de carinho, é uma pessoa que precisa de amor. A única maneira de sarar os rejeitados desta nação, aquelas que vivem no prostíbulo, ou até mesmo no mendigo, as pessoas que vivem em casa de recuperação, ou dentro de uma prisão, sabe o que é? Muitas das vezes não é obra social levar pão, mas a única coisa que vai sarar essas pessoas é ela se sentir amada. E como ela vai se sentir isso? É por intermédio da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é através do seu abraço, é através de você olhar para ela e ela sentir que você aceita ela, é que Deus aceita ela como ela é. Quando eu falo isso, meus irmãos, eu lembro daquela mulher adúltera que foi pega no ato de adultério. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus já estavam com as pedras de mais de 5 quilos na mão para apedrejar aquela mulher. Disse: mestre Jesus, nós apanhamos essa mulher no ato de adultério. Se apanhou porque não matou, então ali só trouxe a mulher e não trouxe o homem. Então Jesus ali escrevendo no chão, ali disse: tu não dirá nada, mestre, eu vou dizer assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quando Jesus disse isso, dos mais velhos ao mais novo jogaram a pedra no chão e começaram a se retirar. Então Jesus Cristo falou para ela: filha, cadê os seus acusadores? Ela olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. Jesus Cristo disse: nem eu te condeno. Sabe por quê? Eu não vim para condenar, eu não vim para julgar, mas eu vim para manifestar o amor do meu Pai, que está em João 3,16. Quem amou o mundo de tal maneira é que me enviou para libertar os oprimidos, para libertar os cativos. Nem eu te condeno, filha, vai-te, não peques mais. Aleluia! Deus, poder e glória. Aleluia! E Mefibosete, nesses traumas tudo, físico, familiar, social, emocional, entra no trauma espiritual. Meu Deus. Porque quem não entraria, irmãos? Ele tinha 5 anos e ficou 20 anos na localidade de Lodemar. Eu falei quantos anos? 20 anos sem esperança, 20 anos cheio de traumas. Existem muitas pessoas hoje que eles são colecionadores. Existem pessoas que é colecionador de carros antigos. Ele gasta 80 mil, ele gasta 100 mil reais porque ele gosta de colecionar. Tem pessoas que têm muitas notas de dinheiro antiga porque ele gosta, ele é um colecionador. Tem pessoas que colecionam troféu. Tem pessoas que colecionam as medalhas. Por quê? Porque aquilo ali tem um sentimento, tem uma história. Então se você perguntar para ele por que ele guardou aquilo, do tempo que ele guardou aquilo, ele vai falar o sentimento dele. Eu guardei por causa disso, ou minha avó me deu isso, ou fulano me deu isso. Nesse tempo eu vivia dessa maneira, eu vivia daquele outro. Então existem muitos colecionadores. Mas se você se assentasse para conversar com Mefibosete, ele era colecionador, presbítero Laércio, mas ele era um colecionador de traumas. Se você conversasse com ele, você ia ver que desde os seus 5 anos o menino só carregava trauma na sua alma. Ele foi aleijado de ambos os pés, perdeu o pai, perdeu o seu avô ali. Ele viveu em Lodebar, lugar sem pastor. Tinha um título de príncipe, mas de vivenciar na posição de príncipe não tinha nada. Ele passou trauma
traumas emocionais. Então o que esse menino esperaria? Acredito que ele chegou a uma fase na sua vida que nem nas promessas de Deus ele começou a acreditar mais. Por que acreditar em Deus? Porque a vida dele estava em derrota, estava em fracasso, estava em sucesso. Mas quando ele estava no anonimato da visão humana, Deus não se esqueceu dele. De repente está chegando a carruagem nas portas, chamando pelo nome. Cadê Mefibosete? O que eles querem agora? Vê aquelas pessoas chegando com carruagem. Entende que não é pouca coisa que está chegando, não. Quem mandou foi o rei Davi, mandou chamar eu. E de repente ele foi a cavalo para a presença do rei. Eu já quero profetizar sobre a sua vida. O tempo de ficar em Lodebar na sua vida está acabando, minha filha. Quem sabe você ficou no lugar de esquecimento. Quem sabe você foi esquecido por muitos, foi esquecido por todos. Mas tem um nesta noite que não se esqueceu de você. E ele disse: hoje é noite de eu trocar suas vestes, tirar a veste de vergonha, de desprezo, a sua veste de derrota, e colocar uma veste de exaltação. Porque o meu tempo na tua vida chegou, minha filha. Se você crê nisso, estremece esse lugar com o teu glória. Aleluia! Eu creio. Santo é o Senhor. Meu Deus! Aleluia, Jesus. Morte. Chegou. Quando ele chega na presença do rei, a primeira coisa que ele fala: meu Senhor, quem sou eu? Um cão morto, para que o Senhor possa olhar. A primeira fase da restauração é reconhecer o seu estado, o nosso estado. Primeiro, ele saiu de Lodebar e foi para Jerusalém. Primeiro passo, Jerusalém. E chegando lá, ele reconheceu o seu estado. Um cão morto. O cão morto em Israel era uma pessoa que era zero esquerda, era a pior humilhação que a pessoa poderia se colocar em seus dias. Aquele homem já tinha se condenado à sua vida. Aquele homem, ele pensava que a pessoa nem poderia olhar para ele, usar uma beneficência, fazer algum tipo de benefício. Mas enquanto ele estava olhando como um cão morto, como um aleijado, um desprezado, Davi estava olhando para ele como um príncipe. Aleluia. Aleluia. Muitos podem estar olhando você como um pecador, como isso, com aquilo, que você não vai, que você não consegue, que você não pode. Você pode estar aleijado, você pode estar cheio de trauma, mas Jesus Cristo, ele não olha no seu agora, ele vê você como um príncipe e ele vê o seu futuro, o que ele vai fazer na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Davi chega nele e fala assim: ó, o que acontece é o seguinte: eu vou restaurar tudo aquilo que era do seu pai, eu vou colocar nas tuas mãos. Meu Deus. Eu acho que você não entendeu. Aleluia. Quem sabe você chegou até aqui, 2016, você olha para trás, você vê tantas percas que te trouxe traumas, tanta frustração, seja material, seja sentimental, que muitas das vezes não te traz alegria. Você olha para o seu futuro, você não vê uma expectativa, você não vê um meio de mudança. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o rei mandou te chamar. Então você aleitou aqui nesta noite, aleluia, porque foi o Espírito Santo que te convenceu para que você estivesse aqui para se assentar na mesa do rei. E Mefibosete foi restituído tudo aquilo que ele perdeu. Não somente isso, mas Davi falou para ele: daqui em diante eu vou tratar você como meu filho, e você vai ser aquilo que era para você ser. Você será príncipe na minha casa. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Jesus, é forte, meu Deus. Glória a Deus. E para terminar, Glória a Deus. Aleluia. através da atitude de Mefibosete, o seu tempo de vergonha acabou. Isbosete se tornou Mefibosete, exterminador de vergonha. Jesus Cristo hoje vai exterminar a vergonha que você vivenciou até hoje. Amém. Acabou. Eita. O tempo de cantar chegou. Glória a Deus.
Deus chamou você para estar na presença dele e comer na mesa do rei. Eu creio. Só come na mesa aqueles que têm comunhão, aquele que tem intimidade, aquele que é amigo, não é qualquer um, é alguém especial. Então Jesus Cristo, ele diz para você: você é especial, por isso que você está aqui hoje nesta noite. Foi por isso que ele te chamou para estar na mesa dele, para que você possa estender as suas mãos e tomar posse daquilo que ele tem para você. Louvado seja Deus, porque Mefibosete nunca imaginava que a história dele um dia será mudada. Sabe por que Deus não deixa você ver o que ele tem para fazer na sua vida? Porque senão, quem sabe, você pode até mesmo se perder com seus lamentos, se engrandecendo, se soberbecendo. É por isso que ele deixa você olhar limitadamente. Sabe por quê? Porque ele já sabe o que você vai ser na presença dele. Ele sabe que você é príncipe, príncipe e reina. Ele vai te colocar no lugar de destaque. Ele vai te colocar onde muitos vai ver. Muitos que olharam ali para Mefibosete e Lodebal, via ele como nada, via ele só mesmo com o título de príncipe. Mas quando ele chegou na presença do rei e foi exaltado, muitos queriam ficar no lugar dele. Muitos vai querer se aproximar de você, meu filho, porque o tempo da exaltação chegou na tua vida. Você vai pisar em muitos que você nunca imaginou pisar. Você vai chegar em lugar onde você nunca imaginou chegar. Sabe por quê? Porque você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Se você acredita, só dá uma Glória a Deus. Oh, glória. Eita glória! É forte, Deus. Termino dizendo: Deus hoje se lembrou de você. Aleluia. Amém? Amém. Que Deus em Cristo possa continuar vos abençoando com toda a sorte de bênção, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor.